Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 101 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para esta aula de hoje, você vai precisar ter aí em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, né? Será necessário que você então faça aí as anotações do que a gente vai estudar hoje. E o assunto será a parte 5 das tipologias textuais, que a gente já vem aqui há algumas aulas estudando essas tipologias, e hoje então nós estudaremos o texto expositivo. Nossos objetivos são conhecer as características de textos expositivos. Bom, pessoal, como o próprio nome já nos diz, né, o texto expositivo é o tipo de texto em que se dá uma exposição, né? Então, é o tipo de texto utilizado para apresentar um assunto, um conteúdo de uma maneira clara, convincente, explicando e desenvolvendo uma série de ideias. O texto, no caso em que a exposição predomina, é que a gente chama então de texto expositivo, né? Exposição, ele é um tipo de discurso cuja principal finalidade é transmitir uma informação. Então, um texto informativo, ele também é um texto expositivo. São exemplos de textos expositivos. O artigo especializado em que um cientista apresenta as suas descobertas, né? Expõe as suas descobertas. A notícia por meio da qual essas descobertas são divulgadas ou qualquer notícia onde se expõe fatos. Uma questão em que o aluno desenvolve um tema proposto, né? Faz uma exposição a respeito de um determinado tema, ou ainda uma explicação oral de um guia que apresenta um museu para os turistas. Essa fala desse guia configura-se como um tipo de texto expositivo, né? Porque ele estará expondo às pessoas que estão visitando o museu, ele estará expondo características, falando sobre o lugar, falando sobre as peças que estão lá. Então, também, né, o gênero oral trata desse texto expositivo. Então, em qualquer um desses casos aí, o emissor, ele deve ter um conhecimento profundo do tema do qual ele está tratando, né? O emissor do texto, aquele que está produzindo o texto ou que vai falar sobre algo, ele precisa ser um conhecedor profundo do assunto para que ele exponha, então, com clareza, com objetividade, com segurança e também com veracidade, fatos a respeito de um determinado tema, né? Um determinado assunto. Para que o propósito informativo se cumpra, então, nesse tipo de texto, né? A gente viu que expositivo também é informativo. Então, para que a gente tenha essa função, né, cumprida, o texto expositivo, ele deve reunir algumas qualidades que são a clareza, a ordem, a objetividade, além do que o conteúdo, gente, ele precisa ser apresentado de uma forma compreensível, né, para o seu interlocutor, que venha a ser a clareza, porque se esse conteúdo ele não é claro, ele não vai chegar de forma satisfatória nesse interlocutor e provavelmente o interlocutor terá dificuldade de compreensão. Deve ser organizado de acordo com um determinado critério, ordem, né? E sem juízos de valor pessoais. Trata-se de informação, de exposição. Então, não tem espaço aqui para opiniões pessoais, ok? Então, as informações, elas devem ser embasadas em fatos justificados e objetivos, né? Com muita objetividade, certo? Elementos da exposição. Então, o discurso expositivo, seja ele um discurso escrito ou oral, né? Ele ocorre em situações de comunicação determinadas pelos 3 elementos que são o emissor, o receptor
e a relação, né, que se estabelece entre o emissor e o receptor, ok? Então, o emissor, que a gente também chama de locutor do texto, né, ele deve possuir conhecimentos acerca do tema sobre o qual ele vai fazer a exposição, né, e a intenção de transmitir isso de maneira, ao mesmo tempo, objetiva e compreensível, para que o receptor consiga compreender essa mensagem, né? Então, a gente está falando aqui de expor a respeito de um assunto. Quando você recebe, talvez, um trabalho escolar, um tema para ser desenvolvido, sei lá, de geografia, ciências, né, história, você pesquisa a respeito deste tema e você vai expor aquilo que você pesquisou, né, o conhecimento que você adquiriu a respeito daquele assunto, você vai expor de forma oral para a turma. Muitas vezes os professores pedem, né, isso como forma de trabalho, até para gerar uma nota, né, um trabalho avaliativo. Então, essa apresentação que você faz na escola em relação a algum assunto, né, de alguma matéria, trata-se de um texto expositivo. Você está dando informações, você está expondo sobre aquele assunto, para isso você teve que pesquisar e está fazendo isso de forma oral. Às vezes contando também com a ajuda, né, de um elemento verbal, que pode ser um cartaz, ou até mesmo slides no data show, com alguma coisa escrita que vai te auxiliar na hora de fazer essa explanação. Então, é um tipo de texto expositivo, né, o trabalho escolar. O receptor, ele pode ser um especialista na matéria exposta, ignorá-la por completo ou possuir alguns conhecimentos a respeito dela, né? Mas o receptor, ele não tem a obrigatoriedade de conhecer a fundo, porque ele está recebendo a informação, né? Então, se eu produzo um texto informativo expositivo, é porque eu quero levar conhecimento para o meu receptor. Então, o receptor é o que vai receber, né, esse tipo de texto, seja então de forma escrita, de forma falada, mas ele é o que recebe a informação, a exposição. E a relação entre o emissor e o receptor, ou seja, entre o locutor e o interlocutor, ela é fundamental para que a informação ela seja transmitida de maneira eficaz. A gente sabe que para haver comunicação, né, é preciso que essa mensagem seja compreendida pelo interlocutor. Então, o emissor, né, da mensagem, ele deve conhecer o tipo de público com o qual ele vai falar, né, ou para o qual ele vai escrever, para que ele possa também fazer adequações na sua linguagem, de modo a tornar essa linguagem mais acessível, mais clara possível, para que o interlocutor compreenda, né, esta mensagem. A estrutura dos textos expositivos. Então, a informação, ela pode ser ordenada no parágrafo conforme diferentes estruturas. Nós podemos ter o que a gente chama de estrutura dedutiva. Então, eu uso isso aqui para a construção de um parágrafo, ó. Quando eu tenho estrutura dedutiva, a ideia principal, ela já é exposta no início do parágrafo e na continuação do parágrafo, essa ideia será explicada, demonstrada ou desenvolvida. Vamos ver aqui um exemplo de parágrafo com estrutura dedutiva. Os avanços científicos são sumamente benéficos para a humanidade. Ó, a ideia principal foi exposta no início. Em primeiro lugar, porque permitem combater numerosas doenças e, em segundo lugar, porque tornam nossa existência mais cômoda. Então, na sequência da ideia principal, essa ideia ela foi desenvolvida, né? Ela foi explicada. Então, esse tipo de construção aqui de parágrafo em texto expositivo, nós chamamos de estrutura dedutiva. Temos também a chamada estrutura indutiva. Indutiva já nos dá uma ideia de indução. Então, a informação mais relevante, ela é exposta no final do parágrafo. Meio que uma conclusão, né, daquilo que foi dito anteriormente. Então, primeiro eu desenvolvo e lá no final
eu coloco essa ideia principal em forma de conclusão, ok? Então o exemplo é o mesmo, só que agora esse parágrafo ele foi transformado numa estrutura indutiva. Os avanços científicos permitem combater numerosas doenças. Por outro lado, tornam mais cômoda a nossa existência. Podemos concluir, portanto, que o desenvolvimento da ciência é sumamente benéfico para a humanidade. Então, primeiro eu desenvolvi a ideia, né? Eu exemplifiquei e, por último, eu concluí com a ideia principal. Então, esse tipo de estrutura de parágrafo a gente chama de estrutura indutiva. Temos também a estrutura chamada de paralela. Neste caso, o parágrafo ele é organizado como uma sucessão de ideias que não são subordinadas umas às outras. Então vamos ver, é uma sequência, uma sucessão, ok? Vamos ver, os avanços científicos permitem combater numerosas doenças. Por outro lado, tornam mais cômoda a nossa existência. Além disso, permitem-nos sonhar com um futuro em que o ser humano será dono absoluto de seu destino. Então eu tenho ali uma sequência, uma sucessão de ideias, né? Mas uma não fica subordinada à outra, né? Ela não funciona como conclusão daquilo que foi dito anteriormente, né? Então são independentes. Recursos linguísticos do texto expositivo, né? Ou seja, da exposição. Então, de acordo com a forma que for utilizada na exposição, nós podemos empregar alguns conectores específicos. No caso das exposições narrativas, vão predominar os conectores temporais ou até mesmo ordinais. Quais são esses conectores temporais? Que fazem referência ao tempo. Primeiro, depois, por último, por conseguinte, em segundo lugar, né? Então nós temos aqui conectores que dão essa ideia de tempo, marcador temporal. Isso numa exposição narrativa. Já nas exposições descritivas, vão prevalecer os conectores de espaço, que são os espaciais. Adiante, acima, aqui, ali. Ou também os de contraste, né? Diferentemente, pelo contrário, caso contrário. Ou ainda os distributivos. Por um lado, por outro lado, né? São então conectores que a gente utiliza para dar continuidade nos parágrafos ou até mesmo num outro período dentro do mesmo parágrafo. Temos também as chamadas exposições argumentativas, onde os conectores exprimem relação de causa e efeito. Nesse caso das argumentativas, a gente vai usar muito as conjunções. Então, para justamente dar essa ideia de causa e efeito, né? Então, por quê? Que seria uma explicação, de modo que, pois, entretanto, porém, né? Lembram das conjunções. É o que a gente usa muito nas exposições argumentativas, para justamente dar essa relação de causa e efeito entre uma oração e outra, né? Muito bem. Classificação dos textos chamados de expositivos. Então, a exposição ela pode se organizar de acordo com diferentes esquemas textuais e também temáticos. Então, tem relação ao quê? À forma e ao tema. Então, quanto à forma, o texto expositivo, ele pode ser narrativo, descritivo ou argumentativo. Narrativo é quando conta uma história, né? Quando narra um fato. Descritivo é quando descreve algo, alguém, um fato. E argumentativo é quando você tenta argumentar a favor de um ponto de vista que você está defendendo, ok? Já do ponto de vista do conteúdo, ele pode ser científico, didático ou jornalístico. Científico, então, empregado no meio acadêmico. Didático, no meio escolar. E jornalístico, que diz respeito, então, às notícias, às reportagens, né, a todo o ambiente dessa esfera jornalística.
Então, nós temos dois tipos de situação aqui. Ele pode ter um tipo em relação à sua forma e um tipo em relação ao seu conteúdo, né? A palavra expor, ela remete à ideia de explicar um assunto ou de falar a respeito desse assunto para que outros o conheçam. Desse modo, né, nós podemos definir exposição como sendo um tipo de discurso que tem por objetivo transmitir uma informação ou expor uma informação. Clareza, ordem e objetividade são as principais características do texto expositivo. Vamos ler agora um exemplo de texto expositivo que a gente enquadra aqui como sendo argumentativo e jornalístico. Então, com relação à forma, ele é argumentativo. Com relação ao conteúdo, ele é jornalístico, ok? Então, vamos lá. Pipa. Pipa, papagaio ou quadrado. O nome pode até ser diferente, mas o brinquedo é sempre o mesmo. Um pedaço de papel, varetas de bambu, cola e linha. Com certeza seu pai, avô e bisavô brincaram de empinar pipa e ensinaram seus filhos e netos a montar uma. Infelizmente, um brinquedo que já proporcionou alegrias para milhares de adultos e crianças está se transformando numa arma capaz de machucar ou até mesmo matar uma pessoa. Isso porque alguns adultos e crianças insistem em usar cerol, uma pasta feita com cola de madeira e vidro moído na linha. Quem usa este tipo de artifício acredita que o divertido é cortar a linha da pipa dos outros, justificando que pipa no céu não tem dono. O problema é que a brincadeira muitas vezes termina mal. Segundo o promotor Maurício Ribeiro Lopes, 4 pessoas morreram em 1996 por acidentes com cerol. Este ano, até fevereiro, 2 pessoas já haviam se ferido com essas linhas. Em geral, as vítimas são motoqueiros que têm seu pescoço gravemente ferido pelas linhas cortantes. Além de machucar e até matar outras pessoas, as crianças que usam linhas com cerol acabam cortando as próprias mãos. Algumas chegam até mesmo a perder parte dos dedos, adverte o promotor. Para ele, é importante que as crianças saibam que usar cerol pode ser muito perigoso para elas e para os outros. Bom, esse texto aqui, ele está mostrando uma argumentação, né, em relação ao fato das pipas apresentarem um grande risco quando as pessoas utilizam o tal do cerol na linha, porque pode ocasionar a morte, né, ou até mesmo ferimentos muito graves. Então ele está argumentando. Como que ele fez essa argumentação? Ele buscou uma informação, uma referência, né, um dado que mostra que pessoas estão morrendo por causa disso. E por que que ele é também jornalístico, né? Porque ele se apropria de um fato, de uma notícia, para falar a respeito, então, deste brinquedo, né? Deste assunto que seria a pipa. E ela foi publicada numa revista, o que também nos dá essa indicação de que o texto ele tem esse cunho mais jornalístico. E apesar, né, de ser um texto que remete lá aos anos 90, mas se nós trouxermos essa informação para os dias de hoje, a gente vai ver que nada ou pouco mudou em relação a isso, porque nós ainda continuamos acompanhando, né, nos jornais, na televisão, acidentes que acontecem com o tal do cerol, né, que as pessoas passam lá na linha e acabam causando acidentes, principalmente motoqueiros, né? Então, apesar de ser um texto lá dos anos 90, mas para os dias de hoje ele continua atual, né? Infelizmente, pouco ou nada mudou em relação a isso. Então, este texto, a gente vai dizer que ele tem um caráter argumentativo e jornalístico, né? Vamos ver mais um exemplo aqui de texto expositivo, só que agora esse texto ele tem caráter descritivo e científico. Vamos lá. Por que a chuva cai em gotas? Porque é desse modo que a água se forma no interior das nuvens. Nuvens
são aglomeradas de microgotículas de água surgidas por condensação, passagem do estado gasoso para o líquido de vapor na atmosfera. Por serem muito leves, essas gotículas cujo diâmetro é da ordem de milésimos de centímetros flutuam como poeira em suspensão. Somente quando se juntam devido a choques e formam gotas maiores, de pelo menos 2 milímetros de diâmetro, é que adquirem peso suficiente para cair. Texto da revista super interessante. Então, esse daqui tem caráter descritivo, por quê? Porque está descrevendo, né, as nuvens. Está dando descrição quando diz ali que são aglomeradas de microgotículas de água, né? Passagem do estado gasoso para o líquido, são leves as gotículas, fala do diâmetro, que é da ordem de milésimos de centímetro, que elas só se transformam em gotas maiores quando atingirem 2 milímetros de diâmetro, então está dando uma descrição. E por que científico? Porque trata de um tema, de um assunto da ciência, né? De um assunto científico. Muito bem, pessoal. Então, vamos aos exercícios. Lá vocês vão encontrar mais textos expositivos para que vocês possam fazer a leitura e identificar ali, né, algumas características deste tipo de texto. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!